E por falar em violência, olha só esse caso que a gente vai trazer agora, né, com o Léo, porque eu estou indo lá para fora conversar com ele. Ele vai trazer informações aí para a gente sobre o caso da agressão que um pai cometeu, mais um caso, né, com a filha, sobre a filha aí que tem apenas 1 ano. Lembra desse caso? Foi no final de semana, era dia de visita dele com a bebê, né, a visitar a bebê, levá-la para casa dele. E no final do dia, a criança acabou com hematomas e com uma foto, inclusive com uma faca aqui do ladinho da cabeça dela, ameaçando caso a mãe não aceitasse falar com ele, ele poderia agredir a criança. Uma confusão danada que quem vai contar melhor para a gente isso, relembrar esse caso e trazer os fatos novos agora, é ele, então, o repórter Léo Coelho, que já está aqui comigo. Léo, boa noite para você. Conta para nós, explica essa situação, né? E o que você traz de novo aí desse caso do final de semana. Olá, Rafa, uma ótima noite a você, a todos que nos acompanham aqui no LU, no nosso Litoral Urgente. Pois é, esse foi um caso que chamou muito a atenção desde o final de semana, a gente falou disso ontem aqui e, claro, ainda está repercutindo. Vale lembrar que a gente sempre registra as informações e passa aqui em link ou até nas reportagens, sempre de acordo com o que foi registrado no boletim de ocorrência, sempre em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil ou em casos que envolvem criança e adolescente com o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e o Adolescente. Esse foi um caso que foi registrado, segundo a solicitante, pelo menos, de acordo com a solicitante que registrou o boletim de ocorrência. A situação aconteceu no sábado, como você bem falou, quando a avó e o pai foram ficar com a criança, a bebê de 1 ano e 4 meses, para ser mais preciso, levaram até a casa da avó no bairro em Embu-Guaçu. E na hora de devolver a criança foi quando houve toda a confusão. Nós tivemos acesso a mensagens que foram trocadas aí com o pai, que é suspeito de ter derrubado essa criança no chão, mensagens em que o pai teria ameaçado aí a ex-companheira, a ex-namorada, né, a mãe da bebê, dizendo que ela não veria mais a criança. A gente até trouxe essas imagens durante o dia de ontem também, e essas foram as informações que nós levantamos. Hoje nós fomos conversar com a avó da bebê, né, a mãe da moça que também foi vítima aí dessas possíveis ameaças. Conversamos com ela, ela preferiu obviamente não se identificar, inclusive até a gente vai ouvir ela contando a versão dela, o relato dela do que aconteceu no sábado. Vamos ouvi-la. Daí não entregaram a criança, né? Daí nós pegamos, daí ele ligou falando, mandando ameaça tudo pra ela, né? Ameaçou ela e ameaçou a criança também, né? E daí ela pegou, foi ligar para os parentes dele, daí os parentes dele tava com ela lá. Daí não entregaram ainda a criança. Daí a menina ligou depois, né? Daí ligou falando assim que era para buscar ela, que ela tava na rua, na esquina lá, esperando para ela ir correndo buscar ela. Daí no fim depois eles falaram assim que ele tava no UPA. Daí nós fomos correndo no UPA. Daí ela já tava tudo machucada já, né? E lá contaram pra senhora o que aconteceu, se ela caiu? Daí depois a madrinha, o tio dele falou que ele pegou e jogou ela no chão. Vale lembrar que essa é a avó materna da criança. Pelo menos o que foi registrado em boletim de ocorrência é que a criança foi passar o dia na casa da avó paterna e que o pai teria derrubado essa criança. É óbvio que todas as investigações e o que de fato aconteceu segue a investigação com o NUCRIA, né, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Inclusive, a avó materna ressaltou que ela espera que haja justiça nessa situação e que ela até teme aí pela filha, pela vida da neta, pela vida da filha também. Vamos ouvir mais um trecho dela. Eu quero justiça, né? Porque isso daí não pode ficar impune. É uma criança, né? É uma criança, daí tem que fazer justiça, né? Só a justiça mesmo, porque pra resolver isso daí, né? Agora não. A senhora viu aquelas mensagens ameaçando a neta da senhora, o que a senhora pensou na hora? Meu Deus, eu fiquei muito desesperada, muito preocupada. Não tem como explicar, né? Porque é complicado. É uma situação extremamente complicada e delicada. Nós estivemos hoje à tarde na casa da avó materna dessa criança. Vimos inclusive a bebê de 1 ano e 4 meses, já está em casa, está com os hematomas ali visíveis na região do rosto, na região do olho dela, tomando todos os cuidados, está com a mãe, está com a avó. Eu conversei também durante a tarde por telefone com a avó paterna, que claro também dá uma outra versão. A gente inclusive estamos tentando agora à noite, né, após o nosso LU, conversar com a avó paterna para ouvir
também o que ela relata dessa situação, do que houve no sábado, e a gente vai se dirigir também para conseguir conversar com ela. Uma última informação que a gente recebeu é que o suspeito, o pai da criança, que depois que a criança acabou se machucando, ele teria ido para um banheiro, né, com uma faca e tentou contra a própria vida. Ele passou por cirurgia no final de semana, segue internado no Hospital Regional do Litoral. A informação é que estava sob cuidado da Polícia Militar, né, tinha uma viatura, inclusive, nós passamos lá e realmente tinha até então, até o final de semana, havia uma viatura da PM lá, mas a informação que a gente recebeu de maneira preliminar é que já teria pago a fiança no valor mais ou menos de R$ 1.200 e já está internado, mas em liberdade, Rafa. Olha, você me desculpa, esse rapaz, até a família dele, viu? Mas não consigo sentir pena de você, não. Você ter ido se trancar no banheiro para tentar contra a própria vida, depois do que você fez para a tua própria filha, nada justifica, viu? Mas é lógico, o nosso papel aqui, né, Léo, como você bem disse, é ouvir os dois lados. Ouvimos aqui o lado da mãe, a avó materna disse, agora estamos tentando ouvir também a avó paterna para ver o que ela tem a dizer sobre esse caso também. E muito provavelmente o Léo, conseguindo isso, vai preparar o material e a gente traz amanhã aqui no programa. Léo, obrigado por enquanto, a gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no programa, tá?